O tema hoje é a hipersensibilidade dessa nova geração. Será que esses garotos novos estão muito sensíveis, muito fracos? O que você acha? Fala, rapaziada, meu nome é Sérgio Maribu. Hoje eu estou aqui ao meu lado, mais uma vez, Fábio Kiyotaka, faixa preta, historiador de jiu-jitsu. Hoje nós vamos entrar com um tema interessante, né? Que é essa geração nova, né? Que muito sensível, né? Muitos não conseguem acompanhar o professor, o mestre, aí gosta disso. É uma coisa, mudou, os tempos mudaram. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Tudo bom, Fabão? Tudo bem, mestre Sérgio Malibu? Que legal estar aqui no seu canal mais uma vez. Sempre pedindo para o pessoal se inscrever, né? Que isso dá uma força para o canal e mantém a gente aqui trazendo temas interessantes a esse universo do jiu-jitsu e das lutas. Hoje, como você falou, mestre, a gente estava em conversa outro dia, eu e o mestre Sérgio Malibu, e ele me comentou uma situação que também tem me chamado a atenção. Eu também sou professor aqui no interior de São Paulo, e a gente comentou sobre essa questão dessa nova geração que vem surgindo agora, que tem realmente essa sensibilidade, né, essa questão de talvez não conseguir lidar com frustrações. Isso tem sido cada vez mais comum entre os alunos, né? O que você acha disso, mestre? Ô, Fabão, isso acontece comigo muito direto, né? Direto acontece você se dedicar a um aluno, você graduar o aluno e, eventualmente, o aluno, né, não seguir com você, sair fora. Muitos viajam, né? Viajam, tem que sair fora. Outros vão trabalhar longe também, é normal, mas tem uns que realmente as pessoas são muito frágeis hoje e não aceitam o comando, né? Eles misturam muito a amizade do professor com a amizade do amigo, né? A gente confunde a amizade com o professor, não aceitam as críticas, né? Porque você está dentro de uma academia, se você não aceitar a crítica do teu professor, ou também não foi enaltecido pelo teu professor, fica complicado. Então você realmente tem que sentir à vontade, eu acredito nisso. Eu realmente já frequentei algumas academias de jiu-jitsu e sempre fiquei onde eu me sentia melhor, mas em nenhum momento eu fiquei sem a condição de ser comandado. Ou seja, em toda academia que eu fiquei, eu tinha um comandante, né? Eu tinha que ouvir as ideias do Hélio, as ideias do Hollis, as ideias do Rickson, né, cara? Então, eu tinha o meu comandante, eu tinha que acreditar, confiar neles. Então, eu acho que hoje mudou muita coisa, a internet, né? Eu me lembro eu estar dando uma aula e o aluno está procurando a posição na internet para me mostrar um detalhe que o outro professor. E como já tinha ficado muito meu amigo, eu ficava preocupado de chamar a atenção, rapaz, não pode pegar no telefone na aula, porque eu tenho lá na minha academia as regras do dojo, né? Mas ninguém lê, cara. Aí eu volto e meio, outro dia eu mandei o cara ler, porque ele me interrompeu numa aula, eu mandei ele ler, sentiu ofendido e saiu da academia. O outro, começa a falar no meio da aula, em vez de prestar atenção na aula. Então, tudo mudou, né, cara? Tudo mudou. Muitas vezes as pessoas falam, você tem que ser um pouco mais comedido, porque as pessoas não aguentam tomar dura. Então, é difícil você ensinar a luta dando mole, dando colo, aceitando a fraqueza, a fragilidade do aluno. Eu realmente estou acostumado à transformação, né? Eu era um garoto medroso e a transformação baseada nas ideias dos meus professores me tornaram uma outra pessoa. Então, eu acredito no fortalecimento mental, físico, e esse negócio de dar colo, dar atenção, dar ouvido para ideias que não vão levar a gente a lugar nenhum. Você está entendendo? Ser compreensivo. Sabe, eu acho que a gente tem que ser amigo, com certeza, mas a gente mostra amizade, muitas vezes, falando o seguinte: contra a depressão, faça flexão. Ou seja, eu sou da política que o cara tem que ser casca grossa para poder ter uma vida mais tranquila. E outra coisa é o cara se cuidar mais do que cuidar dos outros, né? Então, quando algumas situações acontecem na minha vida, eu lembro sempre que eu sou do bem, que quero o bem de meus alunos, e se por acaso meus alunos interpretarem isso de uma outra forma e saírem do meu lado,
eu vou continuar fazendo a minha flexão, vou continuar me cuidando, para quem se aproximar de um Sérgio Malimbo forte, que eu possa ser exemplo de superação, de força, com as histórias que eu tenho na minha vida e com o próprio jiu-jitsu que eu estou até hoje, né? Muitos, né, param no meio. Hoje em dia tem milhões de faixa preta, mas nem todo mundo chega na faixa preta. Até tem, esse é um outro tema, vários faixa preta que meio no amor, né? Faixa preta no amor, não é faixa preta no calor, né? No calor do treino, na dureza do treino, como era nos meus tempos, né? Então é realmente uma época mais sensível, né? Que a gente tem que aceitar muita coisa, né? As leis, né? Tudo ficou. Você discutir com alguém, hoje pode dar um processo, você vai ter que perder um dinheiro com o advogado, então você realmente tem que medir muito, né, para continuar nesse ramo, né, comercial. Então, é uma época complicada mesmo que nós estamos passando, muita fragilidade do ser humano, né? As pessoas se afastam por muito pouca coisa, né? Por coisas que eu não vejo importância, mas as pessoas acham. Então, é uma coisa também para a gente refletir e respeitar. A gente tem que respeitar as decisões e a fragilidade, nós temos que respeitar a fragilidade. Então, é uma coisa difícil para nós que somos mais da época do casca grossa, mas também faz a gente amadurecer e crescer também. Ô, mestre, você falou algumas coisas muito importantes aí. Obviamente que a gente sabe que a modernização, né, traz algumas mudanças, né, nos métodos, principalmente nos métodos pedagógicos, né? O método que era aplicado no começo do século para ensinar, ele não, obviamente que ele tem que ter uma evolução, né, para os métodos atuais, tá? A gente reconhece isso. Só que ao mesmo tempo a gente não pode confundir, né, mestre? Como você falou, métodos modernos, pedagógicos, né, com permissividade, né? Então, alguns alunos acham que realmente a aula tem que ser alguma coisa caótica, né, sem um controle, sem o professor orientar através de diretrizes, né? O que a gente acha é que realmente muitos alunos hoje não aceitam, né, seguir regras, né? Eles querem simplesmente fazer da maneira que eles acham conveniente, e a gente sabe que não é possível ensinar sem que você adote regras, né? Ou para você conviver em sociedade hoje, né, mestre? É preciso que você adote regras e você esteja apto a seguir essas regras e eventualmente você lidar com essas frustrações, que é como você falou, né, mestre? Quando você corrige um aluno, né? Quando você informa para aquele aluno que ele está se comportando de uma forma inadequada, né? Que está prejudicando não só ele, como o grupo, né? Muitos alunos não têm essa capacidade de absorver essa frustração, né? Então eu acho que é isso que o mestre está querendo passar para a gente. Como ele falou, o mestre Sérgio Malimbo vem de uma época onde o jiu-jitsu era uma arte marcial das mais difíceis, se não a mais difícil de conquistar a faixa preta, né? Só conseguia realmente conquistar a faixa preta na década de 70, 80, 90, quem realmente era casca grossa, quem era determinado, né? Então, e isso hoje a gente sente essa grande diferença entre essa nova geração e essa geração que pegou esse método mais duro de antigamente. Mas é muito legal ouvir sua explanação aí, mestre. Lembrando que quem quiser conhecer um pouquinho dessa cultura mais dura do jiu-jitsu, né? Dessa cultura onde se formou esses cascas grossas que estão hoje aí de faixa coral, como o mestre Sérgio Malimbo, contrata aí um seminário com o mestre Sérgio Malimbo. Eu tenho visto que ele tem feito seminários pelo Brasil inteiro, né, levando não só essa parte técnica, essa parte de defesa pessoal que está um pouco esquecida na maioria das academias, e o mestre Sérgio Malimbo tem levado isso para várias academias pelo Brasil. Você que se interessa por esse jiu-jitsu voltado, né, para defesa pessoal, contrata o mestre Sérgio Malimbo. Ele tem feito seminários não só pelo Brasil, como pelo mundo todo, né, pela Europa principalmente,
e eu tenho certeza que você vai gostar. E quem se interessa pela história e filosofia do jiu-jitsu, eu também dou seminários não só presenciais, mas como principalmente seminários online. As academias que quiserem conhecer um pouco mais da filosofia do jiu-jitsu brasileiro, né, da história, da genealogia das equipes dele, pode entrar em contato comigo que a gente faz um seminário online que eu tenho certeza que vai caber no bolso de qualquer academia. É isso aí, mestre. Fabão, só quero deixar bem claro que os seminários que eu costumo fazer, apesar de saber muita defesa pessoal, eu procuro mostrar detalhes que vão ser usados no jiu-jitsu de hoje em dia. O jiu-jitsu de hoje em dia, que eu costumo dizer, que é um jiu-jitsu mais voltado para o dia a dia, para a competição, para o treino, para o rola, né? Eu vou, com certeza, tenho detalhes, eu estudo muito jiu-jitsu, não fiquei preso no jiu-jitsu das antigas, que era voltado para confronto. Hoje os confrontos são esportivos, então eu procuro em todos os meus seminários mostrar a facilidade de alguns golpes, eu procuro estudar e aprender, continuo sendo faixa branca, toda o que a juventude faz aí eu procuro aprender e ensinar da minha forma, porque graças a Deus eu tenho uma percepção muito grande e consigo pegar e ensinar de uma forma que vai facilitar muitos movimentos que vocês veem aí na internet e muitas vezes não conseguem executar. Então esses detalhes é que realmente fazem a diferença. Então pode me chamar que eu vou tentar passar. Se eu, com a idade que eu tenho, consigo fazer, com certeza vocês vão conseguir fazer também. É sempre um prazer bater esse papo contigo, Fabão. Procura o Fabão, vamos ficar informado aí da história do jiu-jitsu. Como é que você vai conversar com a mãe do teu aluno? O que é o jiu-jitsu? Procura saber. Liga para o Fábio, que tem um precinho muito tranquilo, para vocês conhecerem um pouco da história do jiu-jitsu. E o cara aí está apto para passar isso para vocês. Grande abraço, Fabão, e até a próxima. Com força, hein? Osse!